Carmen Cecília, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos e da Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo. Luiz Antônio, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos. Para vocês, o que é Comissão de Justiça e Paz? Olha, a comissão é uma experiência já muito próxima de nós e já bastante presente em todo o nosso trabalho de pastoral na Arquidiocese de São Paulo. Desde os tempos de D. Paulo, Evaristo, Arnes, que a comissão vem representando a luta cotidiana em relação aos direitos humanos e principalmente naquele período também da ditadura militar, mas posteriormente com toda a perspectiva em relação à defesa mais do que necessária dos direitos humanos e da dignidade da vida. Nós, quando falamos em Centro Santo Dias, nós temos a perspectiva de que somos uma irmã gêmea da Comissão de Justiça e Paz. D. Paulo, quando fundou uma e outra, o objetivo era mais ou menos próximo. Nós estávamos interessados na defesa dos direitos humanos de pessoas perseguidas. A comissão se preocupava com aqueles perseguidos pela ditadura militar. E o Centro Santo Dias se preocupava com a perseguição e a morte de pessoas pela polícia militar, através do Esquadrão da Morte. Então D. Paulo convocou amigos dele, vários amigos, inclusive muitos eram advogados, que trabalharam simultaneamente na comissão e no Centro Santo Dias. E os objetivos eram mais ou menos o mesmo. Nós, no Centro Santo Dias, abrimos vários processos na justiça, na defesa dessas pessoas que sofreram na mão da polícia e muitas famílias que tiveram perdas de vida de pessoas também. Esses processos todos foram abertos e eles ainda estão no Centro Santo Dias para serem ainda acompanhados na justiça. E participar daqui do regional, nesse encontro, como é que foi para vocês? Foi uma experiência bastante gratificante, principalmente lembrando que nós tivemos um período de Covid, onde as pessoas realmente se mantiveram isoladas, onde esses encontros não puderam acontecer, e a gente percebeu uma riqueza de experiências, de depoimentos, e principalmente de testemunhos de pessoas e grupos e entidades prontos para uma atuação em defesa da dignidade da vida, em defesa dos direitos humanos, seja dos direitos sociais, seja em relação à própria segurança, a preocupação com a segurança pública no estado de São Paulo, que também deixa muito a desejar nesse momento, né? Então foi muito significativa essa possibilidade de participação nesse grupo. Nós viemos principalmente pela campanha contra a criminalização dos movimentos sociais também, que uma atividade uma ação da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, e a partir daí a gente acompanha esse crescimento das comissões de Justiça e Paz no Regional Sul 1. Então, para você também, como é que foi participar desse encontro? Sim, não há muito a acrescentar o que já disse minha esposa, mas eu queria enfatizar o fato de que realmente o contato físico, o contato pessoal com pessoas que trabalham como nós trabalhamos também na defesa dos direitos humanos, é sempre muito gratificante e dá um vigor novo, reforça a nossa disposição de serviço para a igreja, de serviço para a sociedade na defesa dos direitos humanos. Há muitas atividades e nós, principalmente na formação de base, e aqui nós lembramos as escolas de fé e política
Entre elas a Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, que nasceu de uma experiência com o Padre Ticão, lá em Ermelino Matarazzo, mas também de experiências que nós tínhamos na região episcopal Lapa, e com um grupo, entre eles, de pessoas que se formaram pela Escola de Governo, que havia sido organizada pelo professor Comparato, e professor Claudineu e Maria Vitória Benevides, e que funcionou durante bastante tempo lá em São Paulo. E a partir dessa experiência nós já estamos no 13º ano, por exemplo, da Escola Valdemar Rossi, apoiados também pelo Cefep, Centro de Formação Política da CNBB, que reúne dezenas de escolas de formação política ou de cidadania ou de doutrina social da Igreja do Brasil todo. Então essa também é uma experiência bastante interessante que a gente viu ser importante a ser colocada aqui, e uma perspectiva de diálogo ecumênico e interreligioso. Acho que essa é uma característica importante das comissões de Justiça e Paz, né, porque elas vão além do serviço da Igreja, além do serviço como se o serviço da pastoral da Igreja, né? Elas cobrem a possibilidade de agrupar, de entrosar, de reforçar o trabalho de dezenas de entidades que estão na luta pela dignidade humana. A partir dessa experiência de vocês, o que vocês gostariam de deixar para as comissões diocesanas, as comissões que estão se formando, enfim, para essa consciência dessa força da luta pelos direitos? Bom, a proposta que nós ouvimos aqui, várias propostas, eu acho que todas elas têm seu valor, mas eu acho que nós deveríamos enfatizar de que nós temos uma penetração na sociedade através de uma rede católica de paróquias espalhadas pelo Brasil inteiro, e que essa capilaridade precisa ser aproveitada. Essa capilaridade é muito importante. Quando nós tivemos uma ocasião com o governo ainda, o ministro Haddad, ministro da Educação, ele fez um apelo às igrejas cristãs para que a capilaridade das igrejas cristãs fosse utilizada numa grande campanha que o Ministério da Educação, que ele era o ministro, queria fazer em todo o Brasil. Ele foi capaz de perceber que a capilaridade da igreja é importantíssima e por isso pediu que nós fizéssemos o apoio a essa campanha que ele estava lançando. E chamou então as igrejas cristãs para fazer esse trabalho nessa campanha. Eu acho que a nossa preocupação como Comissão de Justiça e Paz e como outras organizações da igreja tem que explorar essa capilaridade. Essa capilaridade é a forma de se chegar até a base. Nós muitas vezes trabalhamos eliticamente, com a elite, com grupos fechados, grupos isolados. Na realidade, a grande preocupação que nós temos que ter é com essa população tão gigantesca que existe no Brasil, de pessoas que estão lá nas paróquias, que estão lá nos cafundós do Judas. Então é com esse grupo que a gente tem que chegar e mostrar o que são os direitos humanos, porque nós temos que fazer frente a toda uma propaganda que existe no rádio e na televisão, completamente nociva, fazendo com que os direitos humanos sejam entendidos como uma forma de proteger bandidos, né? Direitos humanos dos bandidos ou direitos humanos dos humanos, o que é outra coisa negativa também. Nós temos que fazer uma preocupação de lançar a ideia junto à população de que direitos humanos são de todos nós, todo o povo brasileiro
tem o seu direito humano, tem o direito humano de ter casa, de ter comida, de ter saúde, de ter educação, de ter os seus direitos de dignidade humana respeitados. É interessante perceber essa possibilidade de caminhar por toda a sociedade a partir da atuação das igrejas, sejam elas católicas ou de outras confissões religiosas, que nós tivemos, e mesmo com as pessoas da sociedade em que nós tivemos na época da coleta de adesão para a lei da ficha limpa, né? E também para a lei da compra de votos. Foram 2 momentos onde a participação das igrejas, e aí especificamente também da Igreja Católica, conseguimos mais de 1 milhão de adesões e apresentamos esse projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso, e hoje nós temos 2 leis que se originaram por projetos de lei de iniciativa popular. Lembrando também que essa possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular, ela foi introduzida na nossa Constituição graças ao trabalho também de dezenas e centenas de pessoas no Brasil todo na época da Constituinte, né? Então, que foi também um momento de muita movimentação e de pressão sobre a sociedade. Então, sempre lembrando que é preciso persistência, é preciso resistência, é preciso foco no trabalho e também aquela perspectiva de que estamos a serviço da coletividade, do outro e do bem comum.